Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer você que tem nos acompanhado pelas redes sociais e quero mais uma vez pedir que você ajude-nos a divulgar a pregação da palavra de Deus. Que você possa compartilhar com os seus familiares e amigos. Hoje eu quero dar sequência nas pregações na série de Lamentações. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lamentações capítulo 1, por favor. Vou estar dando sequência e falando sobre as consequências do pecado. Lamentações, capítulo 1, versículo 1 diz: Como está solitária a cidade que era tão populosa. A que era grande entre as nações, tornou-se como viúva. A princesa das províncias tornou-se escrava. Como está solitária a cidade que era tão populosa. Os irmãos se lembram o contexto que nós estamos aqui estudando de Lamentações é o seguinte. Jeremias, ele pregou por longos e longos anos, anunciando a palavra de Deus àquelas pessoas, ao povo de Israel. E Jeremias, por longos anos, chamou aquelas pessoas ao arrependimento. Anunciou a pregação do evangelho dizendo, olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, Deus irá punir vocês. Se vocês não se dobrarem diante de Deus, não confessarem os seus pecados, Deus vai punir vocês. De qual forma? Que Deus iria levantar uma nação poderosa, um povo poderoso, para punir o povo de Israel, como de fato aconteceu. Israel está completamente destruída. Este é o cenário que Jeremias se encontra. Este é o cenário que Jeremias se encontra. Tudo por conta do pecado deste povo. A nação completamente destruída, muitas pessoas morreram, poucos que sobraram foram levados como escravos para a Babilônia, e o que restou ali, pessoas bem pobres e poucas pessoas, poucas mulheres que ali estavam. Israel foi destruída pelo exército babilônico, que estava ali sob o comando de Nabucodonosor. O que nós aprendemos, de acordo com este cenário, é o seguinte. Este será o único diagnóstico que teremos quando estivermos longe de Deus. O único diagnóstico que você e eu teremos, se nós decidirmos trilharmos as nossas vidas longe de Deus, é o mesmo diagnóstico que o povo de Israel teve naqueles dias. Destruição, miséria, caos e calamidade. Todas as vezes que você e eu desejarmos andarmos longe de Deus, nós vamos nos deparar com esse diagnóstico. Destruição total, miséria total, caos total. Você se lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele tinha muito dinheiro, seu pai tinha muito dinheiro. E ele perdeu tudo, ele perdeu a sua família, ele decidiu andar longe do pai. Ele não quis mais estar junto com a sua família, junto com o seu pai. Então ele pede parte da herança, o que lhe cabia, e ele então pega o seu dinheiro e vai viver uma vida totalmente desregrada, sem compromisso algum, e ele perde então a sua família em primeiro lugar, ele perde o seu dinheiro, a sua vida financeira vai pelo ralo, e perde também a sua dignidade. Ele chega ao ponto de estar ali desejando comer comida de porcos. Ele perdeu a própria dignidade. Então, todas as vezes que você e eu desejarmos trilhar a nossa vida e os nossos caminhos longe de Deus, o que você irá deparar é com a destruição. Quando nós desejamos andar e viver em pecado, nós vamos nos deparar com a destruição. E você e eu não podemos pensar em pecado apenas como adultério ou como homicídio. Sim, estas coisas são pecaminosas e é pecado. Mas pecado não se resume, não para apenas aí, como adultério ou como homicídio. O pecado ele é destruidor em todas as faces. Em todas as suas facetas, o pecado é destruidor. Às vezes nos prendemos e dizemos que é pecado, por exemplo, o adultério, o homicídio, mas também esquecemos de dizer que é pecado o nosso orgulho, a nossa arrogância, que brota dentro do meu e do seu coração, a inveja. Isso também é pecado, diz a Escritura. E quando nós trilhamos esses caminhos, nós vamos nos deparar com a destruição. Você se lembra de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Davi, o homem segundo o coração de Deus, mentiu, adulterou e matou. Mas Davi também fez coisas horríveis,
como, por exemplo, o censo que Davi levantou naqueles dias. Quando Davi adulterou, trouxe grande sofrimento. Algumas pessoas morreram. Mas quando Davi levantou o censo, morreu muito mais pessoas do que no adultério dele. 70.000 pessoas morreram por conta de uma atitude de Davi. Nós não sabemos o certo, do porquê levantar aquele censo, do porquê. Mas nós temos aqui algumas possibilidades. Talvez Davi tentasse mostrar o tamanho do seu exército, ou seja, o tamanho do poder que ele tinha em suas mãos. Talvez por conta do orgulho, Davi então faz o censo. Ou talvez por conta de insegurança mesmo. Davi faz o censo por conta da sua insegurança. Ou seja, eu não estou confiando em Deus, agora eu estou confiando em meus homens. É uma possibilidade. Não sabemos ao certo. Mas de uma coisa nós temos certeza. A Escritura deixa bem claro. Deus queria punir o seu povo, porque eles estavam em pecado. E foi desta maneira que aconteceu. O pecado é destruidor. E em todas as suas facetas, ele é destruidor. Seja por conta do orgulho, seja por conta da arrogância, por conta da inveja, ou por conta do adultério, ou por conta do homicídio. É tudo destruidor. Como já disse um grande servo de Deus, conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. Por isso, nós só temos um caminho. Ou nós somos radicais para com o pecado, ou há uma radicalidade total em servirmos ao Senhor, ou nós somos santos de verdade, separados para servir a Deus, servirmos a Deus de verdade, ou o que pode acontecer comigo, com você, é o mesmo que aconteceu com o povo de Israel. Ou nós servimos a Deus de verdade, caminhamos e andamos em santidade, ou nós podemos ter o mesmo destino que o povo de Israel tiveram: destruição, caos e miséria. Então, quais são as consequências de quando nós vivemos em pecado? Primeiro, a humilhação. Como diz aqui o versículo 8 do capítulo 1. Jerusalém pecou gravemente, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira. Eu sei que em nossos dias nudez é aplaudida. Parece que quanto menos roupa alguém anda, parece que mais bonito se torna aos olhos desse mundo. Mas à luz da Escritura, na Bíblia, na palavra de Deus, a nudez é símbolo de humilhação, símbolo de vergonha. A vergonha é uma coisa tão horrível, tão terrível, que muitas pessoas podem viver até mesmo sem dinheiro, mas sem honra é extremamente difícil. A vergonha é desta maneira. É uma coisa tão terrível que muitas pessoas podem viver sem dinheiro, mas viver sem honra é difícil. Quantos relatos nós já ouvimos de, por exemplo, jovens, o casalzinho está ali, e a jovem acha que nunca aquele rapazinho pode fazer algo indecente contra ela. E eles estão ali, filmam a sua vida íntima, e de repente se separam e o jovem joga o vídeo da intimidade do casal na internet. Uma vez uma jovem suicidou por conta disso, porque viu a sua vida ali exposta na internet. Por conta da vergonha, deu cabo da própria vida. O que Deus diz é que todos os que vivem em pecado serão humilhados. Todos os que vivem em pecado serão humilhados, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Lucas 14, versículo 11 diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O Salmo 75, versículo 7 diz: Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Ou seja, Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Davi, o homem segundo o coração de Deus, como eu já disse, ele foi humilhado. Humilhado por conta do quê? Você se lembra? Davi, ele adulterou. Davi tomou a mulher do seu próximo. Aquele homem, aquele rei que tinha inúmeras mulheres, ele tomou a mulher do seu próximo. E diz então que o profeta certo dia chega diante de Davi e expõe todo o pecado, aquele pecado que Davi havia feito em oculto.
Deus então revela por meio do profeta, e então Deus diz o seguinte: olha, Davi, a espada nunca apartará da sua casa. E lembre-se do seguinte: aquilo que você fez em oculto vai acontecer de cima do seu telhado. O seu filho vai possuir as suas mulheres de cima do telhado, para todo mundo ver. Ou seja, você vai ser humilhado. Foi o que aconteceu com Davi. Nós temos também o exemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi abatido por Deus. Certa ocasião, Nabucodonosor, ele se enche e diz: olha tudo que eu fiz. Olha tudo que eu conquistei. Como se fosse na força do próprio braço dele. E de repente, então, Deus o abateu. Nabucodonosor está ali agora pastando como um animal. É isso que a Escritura nos diz. Quando a pregação não basta, quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, ao ouvirmos uma pregação, ao ouvirmos a palavra de Deus, Deus vai por esse lado, pela vergonha, pela humilhação. Você se lembra de Pedro? O próprio Cristo o advertiu. E Pedro simplesmente negligenciou o que Jesus Cristo havia lhe dito. O que aconteceu? Jesus diz: olha, Pedro, o diabo quer arrebentar com você, quer peneirá-lo. E Jesus também disse: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro diz: não, Senhor, todos podem te negar, todos podem te abandonar. Eu estou pronto para ir contigo da prisão à morte. Pedro não ouviu o conselho de Jesus. E todos nós sabemos o que aconteceu. Pedro está ali agora passando uma humilhação. Pedro está sendo envergonhado diante das pessoas. Porque olhavam para ele e diziam: não, você é um deles. Você fala como eles, você se veste como eles. E Pedro bate no peito e diz: eu não conheço esse homem. Pedro foi humilhado. Algumas pessoas sempre perguntam: pastor, Deus vai envergonhar os soberbos? Será mesmo se Deus vai envergonhar os soberbos? Claro que Ele vai. Com certeza Deus vai envergonhar os soberbos, os arrogantes. Só que nós temos um grande problema. O problema é que quando nós dizemos que Deus vai envergonhar os soberbos, na maioria das vezes você e eu temos um grande problema. Nós não conseguimos nos ver como arrogantes e como soberbos. Quando tratamos deste assunto, automaticamente nós queremos olhar para alguém, seja um artista, seja um jogador de futebol. Esses homens sim são arrogantes. Esses homens sim são soberbos. Mas lembre-se, eu estou falando de você e de mim. Então, quando Deus envergonhará os soberbos, eu não estou preocupado com o artista ou com o jogador de futebol em primeiro lugar. Eu estou falando para você e para mim, para que nós possamos nos avaliar. Nós vivemos num país extremamente difícil e muitos criminosos, eles saem impunes de seus crimes. E aí nós achamos que com Deus vai ser da mesma forma. Não importa se os homens desta terra, inúmeros deles que cometeram inúmeras atrocidades, saiam impunes. Saiam como heróis ainda nesta vida. Mas lembre-se, das mãos de Deus ninguém irá escapar. Das mãos do Senhor ninguém vai sair impune. Todos irão pagar pelos seus crimes, todos irão pagar pelos seus pecados. Se eles não se arrependeram, o que vai lhes restar é a condenação eterna. É o inferno. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então não se preocupe se os homens saírem impunes do julgamento desta vida. Porque de Jesus Cristo ninguém vai escapar. Daniel capítulo 12 diz que no dia do juízo alguns levantarão para a vida eterna. Outros se levantarão para o horror eterno. Vão ser condenados, ressuscitarão para a vergonha eterna. Ninguém vai escapar. Como diz Paulo em Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens. Ou seja, vai chegar um dia que Cristo, Deus vai julgar, por meio de Jesus Cristo, os segredos do homem.
Ou seja, não há nada oculto que não seja revelado. A tendência é de nós não conseguirmos ver as nossas atrocidades. Temos um grande problema. Nós não conseguimos ver os absurdos que muitas vezes nós praticamos. Temos uma dificuldade enorme para ver os absurdos que nós praticamos. Como, por exemplo, quem que já não passou uma vergonha, né? Às vezes você está ali bem vestido, está numa festa ou em uma cerimônia, você está ali bem vestido mesmo, né? E está tudo bem, você acha que está abafando, está arrasando, né? E de repente alguém vem e diz para você, olha, toma cuidado, é que você está com alface no dente. Ou você está com um feijão aí, né? Uma casquinha de feijão no seu dente. Daí você abaixa com a maior vergonha. Porque todos estavam te olhando e de repente você poderia estar pensando, nossa, eu estou bem vestido, eu estou bonito, ou estou bonita. Estão todos olhando para mim. E de repente, na verdade, todos estavam olhando a vergonha que você estava passando e não percebeu. E não sabia. É desta maneira. O homem que vive em pecado, ele vai pecando a cada dia, ele acha que ele está bem. Ele está aprofundando dia após dia em seu pecado, mergulhando em seus pecados, e ele acha que tudo está normal, que ele está arrasando, que ele está abafando, que está tudo legal. Quando na verdade não está. Por exemplo, o garoto. Quantos garotos acham que estão arrasando? Jovens acham que estão arrasando, porque eles dominam um smartphone melhor do que o pai. E ele se acha então no direito de desprezar o próprio pai. Ele acha no direito de desprezar o conselho dos mais velhos. E ele acha que está arrasando. Ele acha que está arrasando ao viver uma vida louca. Não, mas ele não está, ele não tem noção do papelão que ele está fazendo. Ele não tem dinheiro para comprar uma bala, mas quer desprezar o próprio pai, que às vezes deixou de comer para dar a ele o que comer. Mas ele se acha a melhor pessoa. Ele se acha o cara que domina a tecnologia, despreza o conhecimento dos pais. Ou aquele homem que ele não consegue ver a vergonha que ele está passando ao trair a sua esposa. Ele se vangloria do adultério, ele se vangloria da pornografia. Não consegue ver o papelão que ele está passando, o papelão que ele está fazendo. Ou aquela mulher que ela acha lindo expor o próprio corpo, como se estivesse em uma vitrine. Acha lindo expor o próprio corpo, a sensualidade. Ela não consegue ver o quanto ela é fútil ao fazer isso. Está se expondo, está passando uma vergonha, mas acha que está arrasando. Só que, quando a pessoa é jovem, na maioria das vezes ela vai passar mesmo, vai fazer papelão. O duro mesmo é quando os anos passam. O grande problema está aqui. Os anos vão se passando, a pessoa vai ficando mais experiente, já sofreu, já passou por algumas humilhações, mas mesmo assim continua empinado. Continua com o peitinho estufado. Já sofreu, já foi quebrado por Deus, pelas circunstâncias da vida. E mesmo assim continua arrogante. Aqui é o grande problema. Aí é difícil. Aí é dose. Que mesmo após ser quebrado inúmeras vezes, a pessoa continua achando que é alguma coisa. Quantos vivem desta maneira? Continuam com o peitinho empinado, achando que são os bambambãs. Não se humilham. Não se humilham. Mesmo sendo humilhados, tornam-se ainda mais arrogantes. Mesmo sendo humilhado, tornam-se mais arrogantes ainda. Você se lembra lá de Faraó? É um grande exemplo. As pragas vinham, ele era moído, ele era humilhado, mas mesmo assim não se arrependia. Continuava duro, continuava impenitente. Como Deus diz em Jeremias capítulo 5, verso 3, tu os feriste e não lhes doeu,
Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Apocalipse 16 também nos descreve um cenário bem parecido. Diz que por conta do pecado, Deus humilhou o povo, Deus puniu o homem. Por conta do pecado humano, Deus então puniu os homens. E o que eles fizeram? Se arrependeram dos seus pecados? Não. Pelo contrário, eles se levantaram irados contra Deus. Tornaram-se mais arrogantes ainda. Não é isso que acontece conosco às vezes? Isso pode acontecer com você? As coisas dão errado e o que você faz? Você se dobra diante de Deus ou você prefere achar um culpado para os seus problemas? As coisas dão errado e você prefere culpar os seus pais. Outros preferem culpar o pastor, a liderança da igreja, e as coisas dão errado e ele vai embora. Ele quer achar um culpado. O culpado pode ser todos, inclusive Deus, menos ele. Quantas pessoas são desta maneira? Certa vez, conversando com um pastor, pelo menos dizia ser um pastor, e ele disse o seguinte: uma vida toda arrebentada, toda destruída, em todos os sentidos, e ele disse assim: estou indo agora a cultuar a Deus, vamos ter um culto no lar, em uma casa. E ele disse o seguinte: ali mora um vizinho meio chato, difícil de mexer, e ele bateu no peito e disse o seguinte: não, porque a gente vai, nós vamos lá e vamos fazer barulho mesmo, e nós vamos dar um glória a Deus ali forte. Mas não vai incomodar o seu vizinho? Não, é a palavra de Deus, é a pregação. E ele me disse: não, e outra, tem mais. Eu já falei no microfone lá para ele ouvir mesmo. Se tiver vizinho aí que não estiver gostando, quiser chamar a polícia, pode fazer o que quiser. Porque ou Deus vai matar, ou Deus vai fazer ele mudar de endereço. Ou seja, ele é o bambambam. Ele é o bichão da fé. Arrebentando. Aí você olha, às vezes o cara está passando necessidade, vive mal. Aí ele pode culpar a todos. Pode culpar até o diabo, culpar até Deus. Culpa as pessoas por não compreenderem a sabedoria que ele tem. Ora, você vai incomodar o vizinho? O som na maior altura? Aí quer dizer que é o diabo ainda que está se levantando contra ele. Será uma vida toda destruída, financeiramente, em todas as áreas? Mas e se ele dissesse: Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau? Senhor, eu tenho sofrido, tenho passado por momentos difíceis em minha vida. Será se eu estou errando? Será se eu estou pecando contra o Senhor? Será se eu tenho feito algo de errado? Só que há uma inúmera dificuldade de fazermos isso. Quantas pessoas se levantam desta exata maneira? Não é assim que muitas vezes você e eu fazemos? Quantas vezes a mulher quer falar do marido, está com um problema no seu relacionamento, e a culpa sempre é do marido. Não há possibilidade da culpa ser dela. Não há em nenhum momento, não passa na cabeça dela, em nenhum momento, de parar e analisar: será se eu não preciso mudar também? Será se eu não tenho feito algo de errado? O problema sempre é do marido ou dos filhos, ou seja lá de quem for, menos dela. E talvez se ela parasse e pensasse: Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau em minha vida. Aonde eu tenho que mudar, Senhor? Quebranta o meu coração, me transforma. Para que eu possa ser transformado pela Tua palavra. Abre os meus olhos. Às vezes aquele homem que está ali chateado com o mundo todo por conta da pobreza dele. Só que ele se esqueceu que ele passou a maior parte da juventude apenas jogando videogame, curtindo a vida. Aí ele chega à vida adulta e ele não consegue ver por que tanta miséria, por que tanta desgraça. Ele não consegue ver que ele mesmo contribuiu para que ele pudesse passar uma necessidade hoje.
Ele nunca se qualificou, ele nunca se preparou para um futuro, seja profissional, ele nunca se preparou. Depois ele quer ganhar a mesma coisa que um camarada que talvez sacrificou toda a juventude estudando para que ele pudesse ter um futuro melhor lá na frente. A minha oração é que Deus nos conceda o dom de enxergarmos que muitas vezes estamos passando vergonha por conta dos nossos pecados, por conta das atitudes erradas que nós fizemos, tomamos. Que Deus conceda a você e a mim esse dom. Deus abra os nossos olhos para que nós possamos compreender que às vezes nós estamos passando vergonha por conta das nossas atitudes erradas, por conta daquilo que nós plantamos. O caminho para o céu é um rosto em terra. O caminho para o céu é um rosto na terra. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Às vezes você pode estar aí passando por algumas privações e às vezes você pode pensar que é o diabo que está resistindo você. Talvez você pode até achar que são as pessoas, mas às vezes pode ser Deus te resistindo. Porque Deus resiste aos soberbos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, as pessoas estavam diante de circunstâncias difíceis, quando eles estavam ali sendo humilhados, eles se vestiam de pano de saco e jogavam cinzas sobre a cabeça, como um símbolo de humilhação, de quebrantamento diante de Deus. Eles estavam sofrendo e ao invés deles se levantarem, irados com Deus, não, eles colocavam o rosto em terra e começavam a clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Hoje é completamente diferente. Hoje as pessoas estão ali sendo humilhadas, passando por vergonhas, estão sendo envergonhados, e o que muitos fazem? Ao invés de colocarem-se de pano de saco e cinza, que é apenas um símbolo de um coração que se quebranta, que se humilha diante de Deus, mas muitos, quando estão passando por problemas, sendo humilhados e sofrimentos, passando por sofrimentos, se levantam irados e dizem: onde tu está, Deus? Onde o Senhor está? O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Quando na verdade eles deveriam estar prostrados diante de Deus e clamando: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. A promessa da Escritura é que os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Ora, Deus transformou a vergonha da cruz em um lugar de honra e poder. Deus transformou a vergonha de Ana, uma mulher estéril, Deus transformou em honra. Sim, Deus lhe deu um filho. E este menino era Samuel, o primeiro juiz da nação. E Samuel foi Samuel que ungiu o maior rei da história israelita. Foi Samuel que ungiu Davi a rei. Jó afirmou que Deus coloca os abatidos no lugar alto. É isso que diz lá em Jó, capítulo 5, verso 11. Que Deus coloca os abatidos num lugar alto. Mas qual abatido é esse? É aquele que a si mesmo se abate. É aquele que a si mesmo se humilha diante de Deus. Que se dobra diante de Deus. Esses estarão no lugar alto de Jó. Mas quando? Talvez você esteja se perguntando. Quando que Deus irá colocá-los no lugar alto? Seja, eu não posso te afirmar se será nesta vida ou naquela vida. Mas Deus irá colocar. Você se lembra do último estágio da nossa salvação? Chama-se glorificação. Glorificação. Esse corpo destruído, e nós vamos ter um corpo glorioso, como diz as Sagradas Escrituras. Segunda consequência de quando vivemos em pecado é o desamparo. Lamentações capítulo 1, verso 9 diz: a sua impureza estava nas suas saias, não se lembrava do seu fim. Por isso foi abatido de modo estarrecedor. Ninguém pode consolá-la. O Senhor, olha para a minha aflição
pois o inimigo se tornou poderoso. Note o que diz o texto. Por isso foi abatida de modo estarrecedor. Ninguém pode consolá-la. O que Jeremias está dizendo é que não vai ter consolo. Não tem quem a console. Ou seja, vocês não terão ajuda da Síria, do Egito, vocês estarão sozinhos nesse momento. Era isso que Deus estava mostrando para o seu povo. E é isso que eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus. Quando você decide andar longe de Deus, não haverá consolo. Se você decidiu trilhar a sua vida longe do Senhor, você não irá encontrar consolo, você não irá encontrar refrigério. Mesmo que você esteja frequentando uma igreja. Mesmo que você esteja frequentando um local de culto. Eu sei, por esses dias não estamos nos reunindo no culto público. Mas quantos se escondem através de uma reunião? Quantos se escondem? Deus, Ele usa inúmeros artifícios para nos consolar. Quando nós percorremos as Sagradas Escrituras, nós podemos perceber isso. Deus, Ele usa inúmeros artifícios para nos consolar. Certa vez Deus usou Tíquico para trazer consolo aos Efésios. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não é assim? Às vezes uma pessoa que Deus coloca em nossas vidas e aquela pessoa traz consolo, traz refrigério em dias difíceis, como uma mãe, por exemplo, que abraça o filho e ali nos braços da mãe ele encontra paz, ele encontra consolo em meio a tantos problemas, em meio a tantas dificuldades. Às vezes é o abraço de alguém que você encontra ali consolo. Ou o sorriso, por exemplo, de um bebê, de um filho. Às vezes você não está talvez nos melhores dias, de repente você olha para o seu filho ou sua filha e um sorriso surge. E aquilo te alegra. Aquilo traz um consolo. Parece que renova a sua pessoa. A palavra de um amigo pode trazer também consolo. Nós vemos que Deus usou ali a comida para trazer consolo a Elias. Elias está aflito, está meio angustiado. Ele está ali totalmente sem rumo. E Deus fala para ele assim, calma Elias, calma, calma. Deus prepara um banquete a ele. E ele fica totalmente feliz após isso acontecer. Não é isso que acontece conosco? Se você tem ali um arroz e um feijão novinho, bem feitinho, você pode estar meio atribulado, meio angustiado, mas você senta-se ali com a sua família para se alimentar. Algo delicioso, maravilhoso. Às vezes é uma macarronada, algo que você gosta. Um churrasquinho, aí você já dá uma renovada, já dá uma consolada. Ou como diz o salmista, né? O Senhor me leva a pastos verdejantes. Às vezes para você é um sítio empolgante, um sítio onde você pode relaxar, ali com a natureza, com pessoas que você ama, e ali você é renovado. O que eu quero dizer é o seguinte, mas sem Deus, todas estas coisas, todos os recursos humanos, financeiros, não poderão trazer consolo a você. Todas estas coisas, recursos humanos e financeiros, longe de Deus, não trarão consolo a você. Pode ter certeza disso. A dor seria tão grande que nada e nem ninguém poderia trazer alento aos israelitas. Era isso que Deus estava dizendo a eles. Ninguém vai trazer consolo para vocês. Seria como a ave que Noé solta. Você se lembra? Se aquela ave estivesse ali, Noé soltou a ave, e ela não encontrasse repouso, ela voltaria, porque a água estava tomando conta de todo lugar. Ela não encontrou repouso, voltaria. E quando soltou e a ave não voltou, então ela encontrou o repouso. Da mesma maneira, esta é a situação da alma sem Deus. Sem Deus não há repouso. Sem Deus não há consolo. Sem Deus não há refrigério. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias de nossas vidas.
Você precisa se lembrar disso. Longe de Deus você não irá encontrar repouso, como disse Agostinho. Tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus. E a nossa alma não vai encontrar descanso se não for no Senhor. Nossa alma só irá encontrar repouso em ti. Você pode procurar, se você quiser pagar para ver, você pode procurar consolo ou repouso, seja no sexo, nas drogas, no trabalho, ou até mesmo em família, que são coisas boas. Mas se não tiver Deus, esquece. Com Deus, mesmo diante de todas as ausências, nós teremos consolo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sem Deus, todos os recursos humanos e financeiros não poderão trazer consolo. Mas com Deus, mesmo diante de todas as ausências, você vai ter consolo. Nós teremos consolo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Jesus, ele curou leprosos, ressuscitou mortos, mas ele também faz o milagre de nos dar força, de dar força ao cansado, de trazer alívio e consolo ao abatido. Isso é maravilhoso. Ele curou leprosos, ressuscitou mortos, mas ele também faz esse milagre. O milagre de dar força ao cansado e consolo ao abatido. Será se quem nos deu a vida não pode dar ânimo? Para mim e para você? Ele deu a vida por nós. Você acha mesmo? Você crê que ele pode te trazer consolo? Pode trazer paz a você? Não é isso que Jesus disse? Que enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Um dos nomes é Consolador. Em certa ocasião, Jesus disse que queria juntar os seus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Manter todo um cuidado. Isaías 66, verso 13, diz assim: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Ou seja, Deus dá uma figura de uma mãe, figura materna. Né? Porque se você é pai, como eu, às vezes nós temos um consolo, consolamos os nossos filhos um pouquinho mais firme, né, do que uma mãe. O filho caiu, o que o pai faz? Se você não for tão meio ogro como eu, talvez você vai com jeitinho, né? Se meu filho cai, já fala: epa, vamos lá, levanta. Tá ótimo, limpa aí, bate a poeira e vamos embora. Tá tudo certo. Mas a mãe, como que a mãe faz? A mãe já quer pegar o filho, né? Já dá um abraço, já pergunta se está tudo bem. É um jeito completamente diferente. É diferente. Deus está pegando essa figura da mãe, figura materna, para dizer: olha, como uma mãe consola o seu filho, assim eu sou para vocês. Eu vou consolar vocês. Eu vou cuidar de vocês. É isso que Deus estava dizendo. E terceiro e último princípio para a gente encerrar. Quando nós vivemos em pecado, a consequência é a fraqueza. Lamentações, capítulo 1, verso 14 diz: o jugo das minhas transgressões foi atado. Elas foram entretecidas e amarradas no meu pescoço pela sua mão. Ele abateu a minha força. O Senhor me entregou nas mãos daqueles a quem eu não posso resistir. Note, o jugo das minhas transgressões foi atado. Elas me foram entretecidas, enroladas e amarradas no meu pescoço pela sua mão. Ele abateu a minha força. O Senhor me entregou nas mãos daqueles a quem não posso resistir. A ideia é: o pecado me deixou fraco. Se você se lembra, o jugo era aquela peça de madeira que era usada para unir os dois bois, seja para arar a terra ou para puxar uma carroça ou algo ali parecido. A imagem é o seguinte: é um homem segurando o jugo, mas ele não carrega o trigo. Ele está carregando o peso do pecado. O peso do pecado o enfraqueceu. E é isso que acontece hoje. Se você decide ir para o adultério, quando você perde tempo ali com a pornografia, isso vai te enfraquecendo. Tira o seu ânimo para trabalhar,
pecado tira o seu ânimo para lutar pela sua família. O pecado tira o seu ânimo para conquistar coisas nesta vida. E diz aqui o texto que Deus entregou nas mãos de quem não posso resistir. Aqui chamava-se Babilônia, o povo no qual Deus os entregou, ao qual Deus os entregou. Chamava-se Babilônia. Às vezes Deus te entrega a outro que te faz escravo. Às vezes Deus te entrega ao pecado sexual, que te escraviza. Que às vezes destrói, está destruindo a sua casa, está destruindo o seu casamento, está destruindo a sua família. Às vezes a idolatria te destrói. Às vezes está ali escravizado, idólatra, a Maria, ou qualquer outro servo de Deus aqui da Escritura. Às vezes você não adora a Maria, ou não adora nenhum servo de Deus aqui da palavra dele. Mas você pode ser um idólatra, porque você idolatra o seu filho. Quantas vezes já ouvi pais dizendo isso, meu filho, minha vida. Colocou o filho à frente de Deus. Em hipótese alguma eu estou dizendo que você deve tratar a sua esposa ou seus filhos de qualquer maneira, mas você deve se lembrar quem os deu. Quem deu a sua esposa e quem deu o seu filho para você foi Deus, então é Ele que deve ser adorado em primeiro lugar. Você só não vive sem Deus, eu não vivo sem Deus, o resto nós vivemos sem. Mas não se engane, você também não deve tratar a sua família de qualquer maneira. Em hipótese alguma eu estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você não pode colocar nada à frente de Deus. Você não pode adorar o seu filho mais do que o Senhor. Isso é idolatria. Ele pode ficar louco, pode te abandonar, pode chegar com 15 anos e cuspir em sua cara. É o que nós vemos hoje, muitos jovens fazendo isso para os seus pais. Pessoas que às vezes passaram noites em claro por causa daquela criança. De repente ele pega uma idadezinha, acha que é dono do próprio nariz, e aí então ele quer fazer o que quer. Vai cuspir na cara do pai. Por isso que nós temos que nos dobrar e adorar ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos nos dobrar. Nós só não vivemos sem Ele. É sem Ele que nós não vivemos. Talvez você foi entregue ao amor ao dinheiro. Quantas pessoas se tornaram escravizadas por conta do dinheiro, do status, da fama. Estão aprisionadas a estas coisas. Outros são escravos da gula. Comer mais do que precisa, depois ele fica lá culpado, aflito, angustiado. Interessante que Romanos, para a gente encerrar, Romanos capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte: e por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as suas relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haverem rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Só esse texto aqui de Paulo já é maravilhoso e prova o quanto a Escritura é verdadeira. Parece que o texto foi escrito hoje pela manhã. Os homens
dizem, eu quero pecar. Não é que eles não conhecem a verdade, mas eles sufocam a verdade. Eles preferem a mentira, eles querem pecar livremente. É isso que a Escritura nos diz. O homem diz, eu quero pecar. E Deus diz, então vá, ok. Quando Deus diz ok, Ele está te punindo. O meu juízo vai ser atender à sua vontade. Certo? Você não quer a verdade? Ótimo, você vai ser entregue aos seus próprios desejos. Como nós vemos bem claro aqui em Romanos. Os homens que vivem no pecado, eles não são livres, e sim são escravos. Eles precisam de Deus. Porque convenhamos, como diz aqui, são inúmeros detalhes, inúmeros princípios que nós poderíamos pegar, eu poderia pegar aqui. Por exemplo, são desobedientes aos pais. Não é liberdade isso. É sofrimento. É peso. Quantos filhos acham que são livres por serem desobedientes aos seus pais, mas eles irão sofrer. Sim, porque ele não ouve, ele não quer ouvir, ele não quer escutar o conselho do pai, que já sofreu horrores nessa vida, que já quebrou inúmeras pedras ao longo do caminho, que poderia muito bem instruir o filho, poupá-lo de sofrimento, de dor e de angústia, mas ele decidiu não ouvir os pais. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Vai sofrer, como inúmeros outros princípios que estão aqui. Só há um jeito de você ser forte. Só há um jeito de você ser forte. E é viver na dependência de Deus. Esse é o único caminho. Viver na dependência de Deus. Como Paulo diz, quando sou fraco, então eu sou forte. Quando eu me dobro diante de Deus, quando eu reconheço a minha fragilidade, a minha pequenez, então eu sou forte. A verdade é que todos somos fracos. É que alguns ainda não perceberam. Talvez você esteja me ouvindo e ainda não percebeu. Quão fraco você é. Quão limitado você é. Mas todos nós, você e eu, precisamos de Deus. Você se lembra quando Jesus disse que o reino é das crianças? Não é porque a criança é pura. Se você tem filho, assim como eu, você sabe, a criança ela é egoísta. As crianças são impacientes. Você não precisa ensiná-la a fazer birra, a ser egoísta, já nasceu assim. Mas é na ideia de ser o seguinte, criança ela é fraca. Criança ela é fraca. É de nós sermos fracos e debilitados. Reconhecer a nossa limitação. Se você pega, por exemplo, um bebê, mostra ainda mais a fragilidade. Porque se a mãe não amamentá-lo, se a mãe não trocá-lo, ele vai ficar ali, poucos dias ele pode vir a óbito. Assim deve ser. Você e eu, assim devemos ser. Colocarmos-nos diante de Deus. Fracos, não diante do pecado, mas diante de Deus. De clamarmos ao Senhor e nos dobrarmos diante dele. Por isso que, mais uma vez, Deus tenha misericórdia de nós. Você, no seu lugar, onde você estiver, você possa se dobrar diante do Senhor e orar como o salmista. Pai, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Porque se você decidir trilhar a sua vida longe de Deus, você vai se deparar com a destruição, com a miséria, com o caos. Você não vai encontrar repouso e refrigério longe do Senhor. Você não vai encontrar repouso, refrigério, consolo longe da verdade. Por isso, vamos orar a Deus. Vamos nos dobrar diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Eu oro junto com os meus irmãos. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, Senhor. Pai, para que possamos, com a Tua graça, percebermos, ó Pai, a nossa limitação. Quão frágeis somos, quão limitados somos. Ó Deus, e que quando nós decidimos trilhar, conduzir a nossa vida, Pai, longe do Senhor, nós vamos nos deparar com a miséria, com a destruição, com o caos, ó Pai. Por isso tem misericórdia de nós
Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, Pai, para que possamos orar a Ti. Falar, Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Tem misericórdia de nós. Para que nós possamos encontrar consolo e refrigério, Pai, por meio da Tua palavra. Possamos encontrar consolo e refrigério no Senhor. É o que eu peço a Ti, ó Deus, mais uma vez. Que o Senhor possa fortalecer cada um de nós na Tua presença. Que por esses dias a nossa força, Pai, o nosso consolo esteja no Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.